por que será que o meu filho entende tudo, mas o principal, ele não fala? E olha que ele é esperto, viu? Mãezinha, fica até o final desse vídeo que nós iremos conversar sobre isso. Antes da fala, mãezinha, vai vir a compreensão. Entenda, a criança primeiro precisa compreender, absorver os estímulos que ela recebe para que depois venha a fala. E eu digo a fala como meio comunicativo. Por exemplo, se a criança chama você de mamá ou de mamãe, é porque ela já vivenciou e já entendeu que a mamãe é você. Tá? Então, a compreensão, ela sempre vai preceder a fala e vai ser um pouquinho até melhor que a fala. A linguagem compreensiva, ela vai ser melhor que a linguagem expressiva. Porém, ambas não podem desenvolver muito distante da outra. Então, por exemplo, se sua criança tem 1 ano e 6 meses e ainda não fala, é hora de buscar ajuda, tá bom? Não se esqueça disso. 1 ano e 6 meses, a sua criança precisa falar. Mas então você pode me perguntar, Fono, e se o meu filho tem 1 ano e 6 meses e só fala 5, 10 palavras? Já é hora de buscar fono? Boa pergunta, mãezinha. O que acontece? Se o seu filho fala entre 5 e 10 palavras, a primeira coisa que você precisa observar, se ele está usando essas palavras para se comunicar. Porque às vezes a criança tem 1 ano e 6 meses, tem 2 anos, mas ela fala muitas palavras, sabe? Porém, nenhuma dessas palavras estão dentro de um contexto. Então, é mais saudável, por exemplo, uma criança que só fala entre 5 e 10 palavras e utiliza essas palavras para se comunicar, do que uma criança que fala, por exemplo, 100, 200 palavras e não utiliza nenhuma dessas 200 para se comunicar. Então, é importante você observar isso. Mas sim, se o seu filho tem 1 ano e 6 meses e ainda fala pouco, é importante sim você buscar uma fono para te ajudar, para avaliar e para impulsionar esse desenvolvimento através de estratégias, de brincadeiras, de coisas que realmente vão contribuir para o desenvolvimento da linguagem expressiva do seu filho. Tá, mas então, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu filho que mais entende do que fala? Mãezinha, a troca dialógica, a conversação, você oferecer para ele situações de escolha, sabe? Por exemplo, filho, onde você quer passear amanhã? Você quer ir na piscina ou na praça? Só um exemplo, tá, mãezinha? Qual a cor da camisa que você quer usar? A verde ou a amarela? Então, você precisa ter situações que você tenha um diálogo com o seu filho e sempre pergunte algo para ele. Mas se ele não te responder, você não precisa também ficar naquela pressão, tá bom? São situações que você vai estimulando ele sem pressão, de forma natural e com a ajuda do fonoaudiólogo, com certeza a sua criança vai evoluir. Outra coisa muito legal também é você conversar com o seu filho como se ele já falasse com você. Sabe, você vai fazer de conta que seu filho já fala tudo. Oi, filho, tudo bem? Tá? Então você chega do trabalho, já conta para ele o que você fez durante o dia, pergunta como foi o dia dele, se ele foi para a escola. Principalmente vocês, mamães, que passam a maior parte do tempo fora de casa. Mas criem estratégias, sabe? Situações que vocês vão dialogar com as crianças, fazendo de conta que elas sabem falar. Até porque as nossas crianças só vão falar se nós falarmos com ela. Então, você quer que o seu filho fale? Fale com ele. Independente se ele fala ou não, você precisa ter uma troca comunicativa.